Olá, muita paz. Vamos falar hoje sobre a prática do Evangelho no lar. Fortalecer essa luz em nosso lar, criar bons hábitos como os espíritos imortais que somos. Os ensinamentos de Jesus são convites para a nossa felicidade. E os mentores espirituais vêm nos esclarecer esses convites para que possamos entendê-los com mais facilidade e segui-los com convicção. São convites porque é Ele quem nos fala que é o caminho, e ninguém vai ao Pai senão pelo caminho por Ele ensinado. O que fizemos com um caminho? Caminhamos, usando nossa liberdade que foi dada pelo Criador. Assim trazemos os ensinamentos do Mestre para a nossa vivência, seguindo para Deus. A lei de liberdade é da lei de Deus e cabe discipliná-la, cada um de nós, pois, como seres conscientes dessa liberdade, sabemos que toda a causa tem efeito. A partir do momento que temos a convicção que somos espíritos imortais, que vamos continuar a existir após a morte do corpo físico, precisamos despertar a nossa vontade de criar hábitos saudáveis que nos conduzam ao Criador. Hábitos que nos fazem bem aqui, como encarnados, e também no mundo espiritual. Sairmos do comportamento contemplativo, de ficar somente observando a vida, os outros, ou fazendo coisas sem sentido. Criarmos o hábito de direcionarmos os nossos objetivos para o que é bom, para a paz, para a harmonia, para a instrução. O hábito da oração, ensinada por Jesus, nosso irmão e mestre, modelo e guia da humanidade, deve ser adquirido no aconchego do lar, onde ajustamos os nossos comportamentos para seguirmos equilibrados na evolução. Os problemas, as dificuldades, todos temos e teremos no processo evolutivo, tanto quando encarnados ou quando desencarnados. Eles fazem parte do aprendizado, mas com o hábito da oração, fica mais fácil de enfrentá-los e superá-los e seguirmos na nossa jornada. Diz o mentor Emmanuel, no livro Jesus no Lar, que quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. O Evangelho no Lar é uma reunião familiar semanal, com o objetivo de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É momento onde criamos o hábito do estudo evangélico e da oração em família, fortalecendo os laços da afinidade familiar, conhecendo os valores morais dos ensinamentos de Jesus, valores como o da compreensão, do perdão, da fraternidade, da misericórdia, da paciência, do fazer ao outro da mesma forma que gostaríamos que o outro fizesse conosco. Enfim, valores filhos do amor ensinados pelo Mestre Jesus. Ensina o Espírito Sheila, no livro Luz no Lar, para que organizemos o nosso agrupamento doméstico no Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Na casa começa a nossa missão no mundo. Está se aproximando o Dia das Mães, esses espíritos abençoados por Deus para dar a oportunidade da reencarnação
e auxiliar na educação moral das crianças. Você que é mãe ou que tem crianças em seu lar, auxilie-os na condução moral, com o Evangelho no lar, para que criem hábitos saudáveis desde pequenos. Lá no livro O Consolador de Emmanuel, ele ensina que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino do mundo, as escolas ou universidades, dão a instrução intelectual, mas só o Instituto Familiar pode dar a instrução moral. É por essa razão que a escola poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem de bem. Em nosso lar, começamos a transformação individual e familiar, que são os alicerces da sociedade e a sua transformação. Para implantar o Evangelho no lar, devemos escolher um dia e horário da semana onde toda a família possa estar reunida. Também escolhermos o ambiente da casa que melhor acomode a todos e os demais que queiram participar da reunião. Crianças, visitantes, são bem-vindos a esse momento. É sugerido providenciar uma jarra de água para fluidificação pelos benfeitores espirituais. E quando temos participantes doentes ou debilitados, podemos pôr copos individuais para ser tomada após o término da reunião. A jarra com água pode ser guardada na geladeira para tomarem durante a semana, tendo o cuidado de repor a água, de não deixar secar a jarra ou o recipiente, né? Inicia-se com a leitura de uma mensagem edificante, de forma aleatória, não muito longas e de fácil entendimento. A pessoa que vai ler eleva o pensamento, abre o livro e lê o texto na página em que foi aberto. Realiza-se a prece inicial, que qualquer participante poderá realizar. A abertura pode ser feita também com uma prece, sem estabelecer como regra a leitura do livro de mensagens. A oração também pode ser o Pai Nosso, ensinada por Jesus. Após a prece, inicia-se a leitura do capítulo ou trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, que poderá ser aleatória ou na sequência do livro, com a participação de todos os presentes, buscando correlacionar os ensinamentos do Cristo com as nossas situações. O livro poderá ser repassado para os participantes, para cada um ler um pouco. O estudo poderá ser enriquecido com histórias ou narrativas de fatos reais vinculados ao assunto. Deve-se abster de manifestações mediúnicas, manter uma conversação edificante antes, durante e depois da reunião. Nada de dar recomendações para o outro ou críticas a qualquer outra pessoa. Ao final do estudo do Evangelho, realiza-se uma prece de encerramento. E poderão ser feitas vibrações pelos familiares, pelos amigos, pelos enfermos, pelos governantes e outros. Quando toda a família participa e acontecer de uma só pessoa no dia marcado, de ter uma só pessoa no dia marcado, a reunião deve acontecer normalmente. No caso de viagem, a família pode realizar a reunião onde estiver. Deve-se evitar de suspender a reunião por motivo de passeios,
acontecimentos fúteis ou de visitas inesperadas, que deverão ser convidadas a participar. O tempo da reunião deve ser no máximo de 1 hora. Aquele que mora sozinho ou sozinha pode também fazer evangelho no lar usando os mesmos critérios. Nas reuniões onde tem crianças, é sugerido utilizar obras infantis para auxiliá-las na compreensão acerca dos ensinamentos do Cristo. Devemos estimular a criança ou adolescente a participar da leitura dos textos, dos trechos evangélicos, ressaltando os valores éticos morais. Os nossos guias espirituais, os chamados anjos de guarda, têm a missão de nos cuidar durante a jornada terrena. E precisamos também nós desenvolver as responsabilidades com eles, com os bons hábitos, com a pontualidade, para que possam estar em nosso Evangelho no lar, nos inspirando para o bom entendimento da leitura. Podemos aproveitar esse momento, após a realização do Evangelho, ainda com a presença e auxílio dos benfeitores espirituais, para conversar sobre a relação familiar, sobre as dificuldades individuais, sobre as realizações e objetivos que cada um busca, refletindo sempre com os ensinamentos de Jesus. Bezerra de Menezes nos recomenda: auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar. À luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade abençoada amanhã. Desejo bons evangelhos no lar e a superação das dificuldades ou problemas de todos. Muito obrigado.